again. It's a rich thing. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conferir o resumo da novela Quando Me Apaixono, do dia 20 de janeiro a 24 de janeiro de 2025. Lembrando pessoal que o resumo pode sofrer alterações conforme a edição feita pela emissora. Segunda-feira, dia 20 de janeiro. Roberta vai ao clube e não consegue ter acesso, porque está com a mensalidade atrasada. Nisso, Selena chega e zomba dela, e diz que ela é uma traidora, pois ficou com Augusto na fazenda. Regina vai visitar Constança e conta que já sabe quem fez aquilo com ela. E diz que foi Josefina, e que ela mesma falou em troca de dinheiro, e que não pode dizer nada, pois Josefina ameaçou em fazer mal à sua filha, que pode ser Roberta ou Renata. Nisso, Renata chega e interrompe a conversa. Elas conversam e Renata conta que Roberta tem um problema cardíaco e que o pai delas se chama Roberto. Roberta chega em casa passando mal e diz para Eulália que não está conseguindo respirar e em seguida desmaia. Eulália vai até a casa de Honório pedir ajuda e diz que Roberta passou mal do coração e desmaiou. Isidro chega em casa e Inês está triste. Ela conta que Regina brigou com ela, porque ela contou para Gonçalo sobre Josi. Isidro fica bravo com Inês e diz que Regina se sentiu traída. Josefina vai ao mesmo banco que Regina pegou o dinheiro com Luciana para abrir uma conta em seu nome de solteira e fora do país. Ela dá o dinheiro para Luciana na mesma maleta que estava com Regina. Luciana se assusta. Adriana marca de se encontrar com César para eles conversarem. Regina e Renata ajudam Roberta, que estava desmaiada. Gonçalo conta para Honório que Regina não confia mais nele e que Josi entrou em contato com ela e Regina não disse nada, e que inclusive pediu dinheiro para Regina para que ela pudesse trocar pela filha. Honório diz que talvez Regina quisesse proteger Gonçalo. Adriana chega na casa de César, eles conversam e tomam café. Regina pega a escova de cabelo da bolsa de Roberta e Roberta a vê. Honório fala que a Josi deve ter dito para Regina não contar para ninguém. Honório pensa consigo mesmo se Josefina e Josi são a mesma pessoa, como Constança suspeitava. Carlos mostra para Jerônimo como vai ser a adega. Ezequiel conta para Jerônimo que Augusto pediu para ele roubar um broto do sarmento da Bonita, porque a que ele tinha está morrendo com a praga. Augusto está furioso porque o sarmento morreu e demite seu funcionário. O homem fala não brigar com ele, pois ele sabe muitas coisas. Augusto ri e diz que não é conveniente ter ele como inimigo, pois pode acontecer algo com sua família. Jerônimo diz para Ezequiel que ele vai levar um outro sarmento para Augusto. E até Augusto descobrir que não é o mesmo sarmento, eles já vão estar produzindo seu próprio vinho. Jerônimo convida Ezequiel para trabalhar com ele. Carina faz um caldo de camarão para Alzira. Ela diz para as amigas que vai acatar a decisão de Padre Severino de adiar seu próprio casamento. Regina diz a Constança que elas se enganaram e que sua filha não é Renata, e sim Roberta. E diz que sua filha nasceu com um problema no coração e não tem cura. Roberta agradece a Renata por ter ajudado ela. Renata diz que ela é sua irmã e que, apesar de tudo, a ama. Roberta diz que se sente sozinha e mostra o anel que Rafael lhe deu. Elas dizem juntas: quem poderia imaginar dois meio-irmãos se apaixonaram por duas irmãs? Renata diz que triste, né? Nem eu e Jerônimo e nem você e Rafael conseguiram ser felizes no amor. O detetive Henrique conta para Honório que o assalto deve ser de alguém de dentro do condomínio, porque ninguém desconhecido entrou ou saiu naquele dia.
Honório pergunta para Eulália se ela viu Constança antes dela ser atacada. Eulália diz que sim, e que ela veio aqui no escritório buscar alguma coisa. E conta que Josefina não estava, só estava Roberta em casa. Mas depois, Josefina chegou e ela e Roberta começaram a discutir. Roberta liga para Josefina e conta que passou mal do coração, e Regina veio ajudar ela e pegou a escova de cabelo que estava em sua bolsa. Josefina fica feliz e diz que a sorte está do lado delas. César e Adriana estão tomando café e conversando. De repente, ele começa a passar mal. Chega o resultado do grafologista. Jerônimo se assusta e conta para Carlos que foi Josefina Monterrúbio quem escreveu a carta. César pede para Adriana deixar ele sozinho, porque vai tomar remédio e se deitar. Jerônimo diz para Carlos que foi Josefina quem matou Rafael. Ele diz que vai contar para Renata. Constança tenta falar para Gonçalo que foi Josefina quem a atacou. Jerônimo diz para Carlos que mesmo amando Renata, ele vai colocar Josefina na prisão. Gonçalo está desesperado em tentar entender o que Constança está tentando falar. Regina pede para Constança não entregar Josefina, pois ela está colocando todo mundo em risco, e que Josefina perdeu o juízo e é capaz de qualquer coisa. Augusto liga para Renata e diz que quer compartilhar um momento especial e que está prestes a mandar para os barris o vinho das uvas do Rafael. Augusto pega um pouco de vinho e diz para Renata que vai ser um sucesso o vinho renascer. Ele coloca na taça e sente um cheiro estranho. Ele prova e percebe que o vinho está estragado. Ele fica furioso. Augusto fala para Ezequiel que as válvulas dos tanques estão alteradas. Ezequiel fica sem entender e diz que ele é o único que mexe nos tanques. Augusto diz que foi alguém que queria o prejudicar e fala que foi Jerônimo. Marina está com Jerônimo, contando que alugou uma casa para morar sozinha, sem o padre Severino. Matias leva Julieta para ajudar ele a arrumar as coisas para se mudar. Adriana fica com ciúmes. Augusto chega na fazenda de Jerônimo e diz que ele vai pagar caro por ter estragado seu vinho. Depois, Augusto diz que não importa, porque agora ele é o único dono do tesouro que lhe importa. Eles discutem e Jerônimo dá um soco em Augusto. Augusto diz que não vai devolver o soco e nem a Renata. Augusto vai embora e Marina pergunta para Jerônimo se ele ficou bravo por ter sido acusado injustamente ou porque Augusto está com a Renata. Roberta leva a escova dela e outra de Renata para Josefina. Augusto manda Ezequiel roubar o sarmento hoje e plantar no centro de seus vinhedos, e quando tiver a uva, vai incendiar os vinhedos de Jerônimo. Jerônimo avisa Marina que vai falar com Renata, pois eles estão ligados por tudo que envolve a morte de Rafael. Carina diz para Alzira que Lázaro está escondendo algo e ela não sabe o que é. Lázaro conta para Carlos que Álvaro está vivo e que Jerônimo, ao salvar a vida de Álvaro, tirou a dele. Regina está com Gonçalo e Josefina liga e diz para ela ir ao parque de sempre e avisa que já tem o que ela precisa para fazer o teste de DNA. Gonçalo pergunta se era Josi e Regina diz que não e que é uma garota que está com problemas. Jerônimo liga para Renata e combinam de se encontrarem. Honório pensa em quem pode ter atacado Constança. Constança acorda e Honório diz que vai fazer perguntas para ela e quer que ela responda sim ou não com os olhos. Honório pergunta para Constança se ela foi à casa de Josefina pegar um papel com a letra de Josefina para dar para Jerônimo. Constança diz que sim. Honório pergunta se Josefina descobriu. Constança diz que sim. Honório pergunta se Josefina veio reclamar aqui em casa. Constança diz que sim. Honório fala, então foi Josefina quem tentou machucar você. Ele diz que agora mesmo vai falar com Gonçalo para que a polícia prenda Josefina por tentativa de homicídio.
Adriana vibra com Renata em saber que Jerônimo marcou encontro com ela. Adriana e Renata acham que Jerônimo quer voltar. Gonçalo volta para casa assustado. Honório diz que já sabe quem quis acabar com Constança e conta que foi Josefina, sua ex-mulher. Gonçalo pergunta se ele tem certeza e que motivos Josefina teria para fazer isso. Honório conta que Josefina descobriu que Constança já sabia que Josi Alves e Josefina são a mesma pessoa, a mulher que roubou a filha de Regina. Josefina entrega as escovas de Renata e Roberta para Regina fazer o teste de DNA. Gonçalo liga para Regina e ela não atende a ligação. Regina leva as escovas para um laboratório para saber quem é a sua filha. Gonçalo vai falar com Roberta e pergunta onde está Josefina. Roberta mente e pergunta o que está acontecendo. E conta que não sabe nada de Josefina e que faz muito tempo que Josefina não liga para ela. Gonçalo acredita em Roberta e conta que foi Josefina quem agrediu Constança e que queria tirar a sua vida. Roberta pensa que tem que avisar Josefina e que ela corre perigo e que ela já foi descoberta. Renata pensa que Jerônimo quer com ela, se vai pedir para voltar. Roberta dá um jeitinho de avisar Josefina, que já sabem que foi ela quem agrediu Constança. E fala para ela se esconder, pois todos estão atrás dela, inclusive a polícia. Renata liga para Augusto e pergunta se ligou em uma hora ruim. Augusto diz que ela ligou em um péssimo momento e praticamente desliga o telefone na cara dela. Carlos conta para Jerônimo que Lázaro contou que Álvaro está vivo. Jerônimo se assusta e pede para Carlos não contar para ninguém. Julieta vai ao apartamento de Matias e ela diz que Adriana ficou com ciúmes deles juntos. Adriana liga para César e ele ainda não está bem. Renata chega no bar, a mentirosa, para se encontrar com Jerônimo e os dois estão nervosos. Eles conversam e relembram como se conheceram e se apaixonaram. Depois, Jerônimo fala que não queria falar sobre isso, mas que ela tem que saber. Jerônimo conta que tem uma prova que foi Josefina que escreveu a carta assinada pela Bonita. E diz que tudo indica que foi Josefina quem atirou em Rafael. Renata chora e não consegue acreditar. Ele diz que teve que avisar a polícia. Regina chega em casa e Gonçalo está esperando. Ela se assusta. E Gonçalo diz que estava procurando por ela e que precisava proteger ela. E conta que já está sabendo de toda a verdade e que já sabe que Josi e Josefina são a mesma pessoa. Regina chora e pede para Gonçalo não dizer nada, pois sua filha corre perigo. Roberta vai à casa de Honório e diz que ficou sabendo o que aconteceu e quer saber se ele precisa de alguma coisa. Honório pergunta se ela está mesmo surpresa e que Josefina e ela sempre foram cúmplices em várias coisas. Roberta nega ser cúmplice de Josefina. Gonçalo descobre que Regina já deu dinheiro para Josefina e pergunta onde ela conseguiu. Regina conta que foi Jerônimo que emprestou. Regina diz que levou ao laboratório umas amostras para saber quem é a sua filha. Renata se despede de Jerônimo e pede um abraço, e eles se abraçam.